Olá, gente. Olá pessoal, boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma aula do Fractal Science. Vão dizendo aí se o áudio está ok, se vocês estão ouvindo bem a gente. É um prazer estar aqui mais uma vez, Sim. trazendo esse conhecimento para vocês, um conhecimento tão importante, né? E lembrem-se de mandar a pergunta de vocês ao longo da nossa aula para a gente poder, ao final, responder todo mundo, tirar as dúvidas e fortalecer essa conexão entre a gente. Deixem seus feedbacks a respeito do nosso trabalho, né, temas que vocês se interessam, né, para poder futuramente a gente poder trazer aqui e evoluirmos juntos nessa busca do conhecimento, do aprimoramento e desenvolvimento. Eu me chamo Gabriel Lírio, eu sou criador da página Lights Consciousness, e comigo é o Thiago Ventre, o fundador da página Geometria Sagrada, e juntos nós estamos com a missão de atingir o mundo inteiro, e principalmente o Brasil, com essa ciência sobre os fractais que existem em todas as escalas da natureza, e por isso que nós criamos o Instituto Fractal Science. E hoje nós vamos dar uma aula se focando mais nas manifestações psicológicas, emocionais e comportamentais da lei da vibração e dos fractais na nossa biologia. A gente traz aqui um conhecimento que é onde a gente passeia, né, pela matéria e pela mente, pelo mundo externo e pelo mundo interno. Então a gente desenvolve esse trabalho tanto mostrando na escala da matéria, na escala macrocósmica e externa, e também ensinamos como aplicar isso nas nossas vidas, no microcosmo interno, né? Ou seja, em nós mesmos e como nós aprendemos e aplicamos esse conhecimento para nos aprimorarmos e nos desenvolvermos. E eu e Gabriel, nós somos um exemplo da aula do que nós vamos ensinar hoje, que é a respeito da verdadeira ciência por trás da lei da atração. E a gente vai explicar um pouquinho nesse processo, no desenrolar da aula, a gente vai explicar do porquê nós somos exemplos vivos da prática dessa lei e como você também pode esclarecer todos os conceitos em torno disso para você ter uma base que represente realmente iniciativas verdadeiras e que te motivem a melhorar também e se autodesenvolver. Com certeza. O conhecimento é poder potencial. Colocá-lo em ação cria maestria. Essa é uma frase do Tony Robbins e ela realmente é verdadeira. Se a gente conhece muita coisa, se a gente sabe muita coisa e a gente não pratica, isso não leva a nada e se torna inútil conhecer se a gente não pratica o que a gente sabe. Então, é muito importante que tudo que vocês vão ouvir nessa aula hoje, que vocês integrem esse conhecimento para o pensamento de vocês, para a emoção de vocês e principalmente para o comportamento, porque dessa maneira a gente consegue mudar a nossa vida. A lei da atração, ela não se trata de simplesmente pensar e sentir. É necessário que a gente haja de acordo com nossos pensamentos e nossas emoções para que a gente manifeste o que a gente deseja. Se nós desejamos coisas, pensamos muito sobre essas coisas, temos emoções fortes com necessidade de realizar tal objetivo, mas a gente não cria uma sequência de comportamentos, a gente nunca vai conseguir atingir nosso objetivo. Então, a gente já esclarece aqui que a lei da atração, ela se trata da gente pensar, sentir e agir com coerência. Se você pensa, sente e não faz, nada acontece. Então, um dos princípios principais da lei da atração é com coerência naquilo que se pensa e se sente. Uma de nossas motivações, além de fato da gente considerar esse um conhecimento de extremo potencial,
foi a partir da viralização do livro O Segredo, muitos de vocês devem conhecer, onde houve realmente uma tendência que abriram-se mercados e abriram-se oportunidades para que pessoas pudessem utilizar esse conceito, utilizar esses ensinamentos a respeito da lei da atração para desvirtuar e muitas vezes sem realmente um conhecimento embasado com fundamentos científicos. E isso acabou que desvirtuou e trouxe muito misticismo e trouxe, inclusive, um tipo de prática um pouco preguiçosa a respeito disso, como se a pessoa precisasse apenas acreditar ou pensar que ela conseguiria manifestar aquele determinado evento ou objeto que a pessoa deseja atrair. O conhecimento ele é parte intrínseca da nossa alma, então ele é essencial. Sem o conhecimento, realmente a gente não consegue nos desenvolver e aprender novas habilidades e não consegue atrair nada, porque a gente fica à mercê ali do que está surgindo e a gente não consegue potencializar as informações para o nosso favor. Então, realmente existe uma hierarquia ali onde você precisa estar atento para seguir, que não é apenas você acumular informações intelectuais. Então, o conhecimento é parte inerente e intrínseca da nossa alma, mas sem a ação, realmente, aqui como tem a frase do Aristóteles, colocamos aqui embaixo, para sermos excelentes, não podemos simplesmente pensar com excelência ou nos sentir excelentes. Precisamos agir com excelência. E para agir com excelência, você precisa ter o conhecimento, certo? E esse conhecimento ele vem a partir do entendimento de que existe uma consciência universal. Tudo no universo existe uma inteligência por trás de tudo. Então, quando a gente assume a existência de uma consciência, nós percebemos que ter consciência vem do latim conscius mais sciens. Conscius é você saber o que fazer e ciência é você adquirir conhecimento a partir de estudos, certo? Então, daí vem a ciência, que a ciência vem do latim conhecimento. Então, a consciência está ligada ao conhecimento e à ciência. Então, não basta apenas você crer em experiências, você ter determinadas práticas e achar que você está conseguindo expandir a consciência só apenas com isso. Você precisa praticar, você precisa crer, mas você precisa saber também. Então, além de crer, praticar e saber, a gente precisa agir. O praticar que eu coloquei seria de uma outra forma, a gente praticar individualmente, mas a gente precisa agir no coletivo. E a gente vai passar alguns slides aqui e explicar muito mais a fundo como funciona esse processo. Exatamente. Como a gente já viu nos estudos do Fractal Science, o nosso universo é elétrico e eletricidade se expressa no universo através de leis de frequência e vibração. Toda a matéria no universo, todo organismo obedece leis de eletricidade e, como consequência, tudo obedece essas leis. Os nossos pensamentos, emoções e comportamentos obedecem leis de frequência e vibração. Nossos hábitos são formados a partir de leis de frequência. Quanto mais frequência a gente age em tal padrão, mais ele tende a se manifestar. E nossos pensamentos, emoções e comportamentos precisam estar em coerência para com que nós consigamos atingir o que nós desejamos. E se nós estamos vibrando em vibrações sofríveis, é difícil de conseguir realizar o que nós desejamos e muitas vezes nós não conseguimos adquirir energia suficiente para manifestar aquilo que nós queremos. Então, entender a lei da vibração é crucial para entender como os nossos pensamentos, emoções e comportamentos são manifestos na realidade, porque nosso pensamento, nosso coração e todo o nosso corpo se baseia em leis de vibração. E a vibração, ela é
elétrica e magnética, né, ela segue as forças, né, do eletromagnetismo, que são as forças do universo, né, incluindo força nuclear forte e fraca, mas a gente considera o eletromagnetismo porque a gente percebe que toda a matéria é influenciada por isso e a gente pode entender como essas leis do eletromagnetismo estão criando cada processo interno, né? Bioquímico, psicofisiológico. Então a gente pode realmente entender a origem, né, das frequências que estão atuando em nós. Então nós temos frequências de pensamentos, nós temos frequências de emoções, de sentimentos, nós temos ciclos, né? Nós temos que respeitar uma certa necessidade energética, né, de sono, de alimentação, né, de sol, a energia do sol. A gente sabe como é importante tomar pelo menos 20 minutos de sol por dia. Então, é uma série de atitudes e de uma consciência trabalhada para que a gente consiga realmente perceber quais são essas coisas que a gente precisa focar para poder a gente equilibrar os nossos corpos, né? Cada camada dos nossos corpos, do sutil ao mais denso, possuem vibrações. E todas essas vibrações que compõem, né, o nosso ser, o nosso corpo físico e as outras camadas, elas juntas somam uma assinatura vibracional que realmente está compondo ali o que a gente está emanando, né, a partir de todos esses processos que a gente manifesta. A palavra vibração muitas vezes soa abstrata e a gente não consegue entender, mas ela é um termo científico usado em física e na medicina, na neurociência, na psicologia, e realmente é um termo científico e ele é usado para entender como não só o ser humano funciona, mas como todo o universo funciona. Aqui, nesse slide, a gente demonstra os princípios da neuroplasticidade. O nosso sistema nervoso ele é composto por padrões fractais elétricos e todas as nossas sinapses obedecem leis de vibração. Aqui nós mostramos como os hábitos e o aprendizado são baseados em princípios de frequência, intensidade, duração, volume e qualidade. Então, nossas tendências comportamentais e tudo que a gente aprende é desenvolvido de acordo com a proporção que a gente investe nossa energia em tal coisa específica. E a gente sempre tem que se tornar consciente dos padrões que a gente está desenvolvendo, da frequência, da intensidade, da duração, do volume e da qualidade na qual a gente manifesta tais comportamentos. Porque se nós estamos sofrendo, estamos tendo uma vida sofrível, com certeza existe alguma coisa por trás dos nossos padrões de pensamento, emoção e comportamento que estão criando essa tendência de sofrimento na nossa vida. Então, é necessário que a gente tome ciência da frequência dos nossos comportamentos para a gente poder reprogramar a nossa vida. Porque o ser humano é programável e entendendo como as leis da neuroplasticidade funcionam, nós podemos assumir responsabilidade das nossas ações e reprogramar a nossa vida por uma tendência mais saudável, mais harmônica e sair de padrões indesejáveis. Então, estudando como a neuroplasticidade obedece leis de vibração, nós temos um escopo muito maior de como a consciência, a mente, a emoção e o comportamento se manifesta para poder adquirir um repertório comportamental mais saudável com a qualidade superior. Perfeito. Então, eu trago aqui um exemplo de uma pesquisa que foi feita em Harvard, que eles pegaram 27 estudantes e pagaram eles para ficar durante alguns dias jogando aquele joguinho chamado Tetris. Vocês devem saber qual é esse joguinho. E é muito interessante que isso foi uma pesquisa que começou a notar que essas pessoas que ficaram durante horas e durante alguns dias consecutivos jogando esse joguinho, elas começaram a moldar a percepção da realidade delas. Então,
após esse período, né, da prática das pessoas ficarem jogando, vieram os relatórios. Então, os relatos de algumas pessoas vieram dizendo que elas passaram a visualizar em determinados momentos da vida dela, né, se ela estivesse passando na rua e olhasse um prédio, ela ficava imaginando se ela rotacionasse o prédio e se ele encaixaria em tal lugar. Então, começou a moldar realmente a percepção das pessoas, porque ela dedicou realmente uma frequência, uma intensidade e uma duração ali naquela atividade em específico. Então, a neuroplasticidade, ela explica como as nossas funções sinápticas, né, se fortalecem ou se enfraquecem à medida que a gente deposita e investe tempo e dedicação em qualquer assunto que a gente quiser. Então, realmente é uma ciência que empodera o ser humano e mostra, né, que realmente não é falácia, não é balela, não é historinha para boi dormir. Você consegue aprender e se desenvolver em tudo que você quiser. Então isso aqui é para você já eliminar aquele discurso de mas eu não consigo. E não somente para você, para todas as pessoas em seu círculo aí de amizades, de família. Saiba que todo mundo é capaz, porque nós temos uma coisa chamada neurônios que funcionam dessa forma, eles se fortalecem e se enfraquecem à medida com que nós dedicamos, né, energia, vibração, nós direcionamos, nós que escolhemos, né? A gente vai ver mais à frente alguns fatores incontroláveis e os fatores controláveis também, e a gente busca sempre trabalhar em cima da potencialização desses fatores controláveis e da neutralização dos fatores incontroláveis, né? Para que a gente realmente consiga atingir uma vida saudável, harmônica e atingir cada vez mais objetivos satisfatórios para as nossas vidas. A neuroplasticidade, ela coloca a responsabilidade na nossa mão, porque ela mostra para o ser humano que ele é programável e ele não é vítima de um destino, mas que ele está sendo influenciado pelo que está ao seu redor e ao mesmo tempo está influenciando de volta. Então, nós temos que assumir responsabilidade e programar a nossa vida para atingir a verdadeira qualidade que a gente sempre quis. Sim, e só para mais um complemento aqui, que o nosso grau de neuroplasticidade, ele é diretamente proporcional à nossa capacidade de mudar a forma com que a gente enxerga o mundo. Então, se nós somos aquelas pessoas muito metódicas ou, sabe, que tradicionais ou que a gente não consegue realmente mudar uma opinião, que a gente não consegue, acha muito difícil mudar um hábito ou às vezes até reconhecer um erro, sabe? Isso é a nossa habilidade, né? A nossa capacidade para a neuroplasticidade, ela é maior quando nós somos mais flexíveis e quando a nossa capacidade de mudança de percepção ela é maior, mais flexível. Então isso é muito interessante também, porque a gente começa a notar que certas pessoas que têm tendências, né, mais fechadas ali, não são tão adaptáveis, elas sofrem mais com isso e têm mais dificuldade em evoluir em determinados assuntos e em determinadas disciplinas. A neuroplasticidade mostra que aceitar um erro é uma das mais altas formas de inteligência, pois permite com que a gente aprenda. E quando a gente nega que nós estamos errados, isso impossibilita o aprendizado e diminui nossa consciência, contrai nossa consciência. Inclusive, tem uma frase, uma outra citação que complementa isso que o Gabriel falou, que é: as convicções são maiores inimigas da verdade do que as próprias mentiras. É uma frase do Nietzsche, né, que um colega colocou para a gente esses dias, que faz muito sentido e encaixa muito bem nesse discurso que a gente está colocando agora. Com certeza. Aqui nesse slide a gente trouxe para vocês o conceito de frequência dos pensamentos. A neuroplasticidade, ela cria uma oscilação neural. Diversos neurônios no nosso cérebro estão o tempo inteiro se associando. Conforme eu estou falando agora, vocês estão ouvindo, o meu cérebro e o cérebro de vocês estão fazendo milhões de sinapses.
para com que vocês consigam interpretar o que eu estou falando. E cada frequência de pensamento tem um ritmo específico que demonstra qualidades específicas da consciência. E existe uma analogia da frequência mental com notas musicais, onde a frequência mais baixa é como se fosse uma batida de tambor profundamente penetrante e ondas de frequências altas são agudas e sutis. Aqui nós estamos mostrando as qualidades das frequências que existem. São diversas frequências, essas frequências são só um espectro conveniente para a gente categorizar aí algumas formas de expressão da frequência dos pensamentos. As frequências mais comuns são as conhecidas como gama, beta, alfa e teta. As ondas gama estão relacionadas à consciência expandida. Tem a ver com ondas cerebrais muito rápidas e processamento simultâneo de informação. As frequências cerebrais beta também estão relacionadas a uma onda de frequência rápida e ela está associada a padrões de atenção, de solução de problemas, julgamento, tomada de decisão, foco. A onda alfa está relacionada ao repouso do cérebro, ondas que ajudam na tranquilidade, na atenção, na coerência entre mente e corpo. O estado teta está associado aos estados de sonho, imaginação, intuição. E a delta é um estado de meditação profundo e sono sem sonho. E é aí onde o nosso corpo tem uma tendência de se regenerar. E essa é uma frequência muito essencial para o processo de cura do ser humano. Então, todos esses espectros de frequências, eles desempenham um papel fundamental na nossa vida. Então, desde criança, a todo momento, nós estamos acessando algum desses espectros, certo? E cada pessoa, ela normalmente, ela tem uma predominante, tá? Mas então, esse estudo, ele realmente ele mostra como os nossos sinais ali neurais estão recebendo, estão se comunicando, né, com essas frequências cerebrais que estão nos induzindo a determinados estados. E a gente pode aprender com isso, porque o Hertz, ele significa ciclos por segundo, né? 1 Hertz é 1 ciclo por segundo. E quanto mais alta a frequência, mais ciclos por segundo. Então, como a gente sabe, a lei da vibração, ela acaba colocando uma força cíclica, né? Um movimento cíclico que afeta tudo. Então, por isso a gente mede esses espectros em Hertz e consegue, assim, utilizar, por exemplo, em tecnologias como a musicoterapia, né? A terapia com som. Isso é muito interessante, assim como tecnologias, por exemplo, a batida binaural e os tons isocrônicos, que utilizam realmente ali um mecanismo que distribui a frequência em canais de áudio, né? Se você utilizar, geralmente utiliza-se um fone, e aí você consegue criar uma terceira frequência a partir da diferença entre duas frequências, você consegue produzir uma onda cerebral binaural e estimular, né, o nosso cérebro a determinados estados como esse. Então, realmente é uma tecnologia fenomenal e a gente sempre diz e acredita que o poder do som realmente é uma das tecnologias que tem um potencial a se desbravar altíssimo, né, e que a gente vai explorar ainda muito isso. Inclusive, a capacidade das pessoas interagirem uma com as outras e gostar da interação tem a ver com a ressonância entre a frequência de cada um. Então, pessoas que vivem em frequências muito diferentes acabam não se dando muito bem. Então, esse princípio da frequência explica o porquê de nós gostarmos de certas pessoas e o porquê. Explica basicamente a ciência da atração e do gosto. Perfeito. Nesse slide, nós mostramos uma ilustração
dos campos magnéticos que existem em volta do ser humano. Pelo fato do universo ser eletromagnético, existem campos magnéticos por volta de toda a matéria, desde o átomo, do DNA, dos seres, os planetas, as galáxias e além, existem campos magnéticos. E você se pergunta, como que sabe que existe um campo magnético em volta do ser humano? O David Cohen, PhD em Física Nuclear Experimental, ele provou, ele foi um pioneiro da magnetocardiografia e ele conseguiu provar que existem campos magnéticos em volta do nosso corpo e através da magnetocardiografia a medicina aprendeu diversas coisas sobre o coração e os nossos órgãos que a medicina não sabia antes. Então, a compreensão do campo magnético do corpo humano ajudou a ciência, a medicina, e pode ajudar a nós mesmos a nos entender como as nossas emoções são manifestas na realidade. Existe um instituto chamado Instituto HeartMath, que ele explica a relação do campo eletromagnético do nosso coração com as coerências das nossas emoções, dos nossos pensamentos e dos nossos comportamentos. Quando nós estamos vivendo vibrações sofríveis, emoções ruins, nós acabamos criando estados de incoerência na qual nossas emoções estão em contradição com os nossos pensamentos e emoções. Quando o ser humano vive com uma emoção em coerência com o nosso pensamento e nossos comportamentos, isso significa que nós estamos em um estado de harmonia psicofisiológica. Quando existe uma contradição, uma incoerência entre o pensamento, emoção e comportamento, existe uma instabilidade energética que cria uma tendência sofrível. Então, as nossas emoções estão intrinsecamente ligadas aos nossos níveis de energia e a ciência do eletromagnetismo pode explicar os graus de energia que nós temos no nosso corpo e também explicar as qualidades das nossas emoções, pensamentos e comportamentos. Então, segundo o Instituto HeartMath, o coração, o campo eletromagnético do coração, ele é o maior campo eletromagnético do corpo do ser humano. Então, ele realmente tem uma grande influência, né, na nossa fisiologia, na nossa psicologia, né, e como a gente influencia também o ambiente à nossa volta. Segundo eles, o coração tem um campo elétrico cerca de 60 vezes maior do que o cérebro. E o coração tem um campo magnético mais de 100 vezes maior do que o campo magnético produzido pelo cérebro. Então, realmente, o coração ele tem um potencial eletromagnético muito maior do que o próprio cérebro, e ele realmente é um órgão ali que ele está centrado em um local que ele demonstra não ser um órgão polarizado, assim como o cérebro é. E então a gente consegue perceber que existem características fisiológicas dentro do nosso corpo funcionando ali, e elas precisam estar em coerência, como o Gabriel falou, né? Existe uma conexão. A gente não pode simplesmente querer somente pensar com o coração, sabe? Porque o nosso cérebro ele é essencial e ele está funcionando, a gente precisa saber lidar com ele. Mas o que a gente precisa é saber conectar o nosso pensamento cerebral com o nosso pensamento do coração. E a gente consegue fazer isso através de um pensamento fisiológico, através de um autoconhecimento do seu próprio corpo e de como esse processo funciona quando você transfere realmente um pensamento para a área do coração e você consegue realmente identificar se essa informação, se esse pensamento, ele está em ressonância, está em coerência com o seu coração. Então, olha que beleza essa explicação que a gente dá para algo um pouco abstrato, um pouco subjetivo, que muitas culturas, né, e religiões e diversas sociedades, diversos livros, né, falam a respeito disso, mas a gente consegue agora obter uma compreensão científica desse processo da coerência, né, entre o pensar e o sentir
e como a gente pode se beneficiar com esse sistema, né, tão perfeito que é o nosso corpo. Exatamente. Aqui nesse diagrama, a gente explica o conceito da coerência entre os pensamentos, emoções e ações. Quando nós estamos coerentes, nós possuímos uma unificação da consciência, o que nós chamamos de consciência unida, consciência unificada ou estado de coerência. Pensamentos, emoções e ações não estão em conflito quando estamos em coerência. E quando vivemos uma vida onde nossas crenças estão em contradição com as nossas atitudes ou nossas emoções, nós vivemos um estado de incoerência e de desunião. Então, uma mente unida e coerente, ela é conectada e ela potencializa a energia de si e do que está em volta. Uma consciência desunida é uma consciência impotente, sofrível, polarizada, em oposição, que está em conflito, criando conflitos, e o sofrimento dessa pessoa está transbordando porque ela se sente rejeitada, ela tem algum problema, algum trauma, e ela reflete esse trauma no mundo, criando mais conflitos. Então, é muito importante o conceito da coerência entre os pensamentos, emoções e comportamentos, pois amplifica a coerência ou a incoerência, amplificam os estados de coesão ou de fragmentação da sociedade. Então, a qualidade de vida da sociedade é resultado do estado da soma, da coerência e da incoerência, da qualidade da consciência do seu povo. Então, ter uma mente que está coerente com nossa emoção e comportamento é muito necessário para o desenvolvimento da sociedade. E a sociedade se fragmenta e gera conflitos exatamente por causa dos traumas de pessoas que não conseguem atingir a aceitação de si e essa forma de coerência emocional. Por que que a coerência ela é tão importante e tão determinante para que a verdadeira lei da atração funcione em nossa vida? Porque, assim, como eu falei anteriormente, cada impulso elétrico, seja o pensamento, seja a emoção, seja um comportamento, está emitindo a vibração. E essas vibrações precisam estar em ressonância, elas precisam ser compatíveis. Porque se elas não estão compatíveis, elas não estão emitindo o mesmo sinal, a mesma direção para o seu cérebro, para o seu corpo vai ficar perdido e não vai saber ali o que ele vai fazer com aquilo. Você entende? Então, assim, aquela questão da gente precisar saber bem o que a gente quer, né? A gente precisa saber o que a gente quer para que a gente consiga realmente buscar a coerência entre todos os pilares ali fisiológicos e de expressões, né? Ou seja, o nosso comportamento precisa estar alinhado com essa coerência cérebro-coração, né? Essa coerência pensamento-emoção. E se a gente não alinha isso, né? Por exemplo, se tem uma questão de um relacionamento que a gente, né, gosta de uma pessoa, né? Nosso pensamento ele critica, mas o nosso coração gosta. Então, o que está acontecendo aí é uma dissonância que está fazendo que não haja a coerência. Então, realmente, você vai ficar em cima do muro ali, vai perder a oportunidade ou de tomar uma decisão a favor ou contra aquilo ali. Mas isso acaba influenciando diretamente no seu resultado, no seu destino, na sua vida, a todo momento. Então, a gente está a todo momento, né, criando ou não ressonância entre as nossos impulsos elétricos dentro de cada sistema, né, do pensamento, do comportamento, da emoção e do sentimento. E, no fim das contas, a nossa saúde física sofre consequências do nosso estado de consciência. Então, eficiência ou deficiência energética, potência ou impotência, segurança ou insegurança, virtude ou vício, crenças coerentes ou incoerentes, união ou divisão, tudo isso é um reflexo
do nosso estado de coerência, de consciência, se a gente está coerente ou não. A coerência é um conceito tão básico, a gente está aprofundando aqui na nossa fisiologia, na nossa psicofisiologia, mas se você pegar um exemplo de uma pessoa que ela não é coerente com as coisas que ela fala, apenas isso, você vai considerar essa pessoa uma pessoa confiável, uma pessoa ali com, né, onde você vai realmente sentir uma confiança, uma atração por ela? Não, então realmente você vê aqui um exemplo prático e óbvio e simples de que quem não tem coerência vai repelir as coisas que deseja, porque realmente não consegue atrair, porque não há coerência, não há ressonância, não produz de fato um sinal ali determinante em um resultado desejado, né? Exatamente. Então, esse diagrama aqui, ele fortalece o que a gente acabou de falar. Quando nós somos condicionados a negar aspectos de nós mesmos, nós acabamos escondendo esses aspectos, reprimindo esses aspectos e negamos esses aspectos de nós mesmos e acabamos nos odiando. Isso cria um ciclo de dormência, depressão, vício, isolação, doença, ignorância e preconceito. O preconceito, ele existe numa mente depressiva, numa mente que se auto-odeia, numa mente dormente e incoerente. Então, quando nós aceitamos quem nós somos, quando nossa vida tem um grande potencial, quando nós amamos nossa vida, temos autocompaixão, nós acabamos desenvolvendo um ciclo de apreciação que nos leva a ter uma tendência mais saudável, com maior aceitação, e isso atrai mais pessoas para a nossa vida, isso aumenta o potencial de conexão que a gente tem com os outros, aumenta o potencial de influência positiva que a gente tem no mundo. Porque quando nós nos odiamos, quando nós nos reprimimos porque nós fomos oprimidos, nós acabamos criando repulsa no mundo. E isso acaba criando rejeição para a nossa vida e não é isso que nós queremos. Então, esse diagrama ele foi feito para fazer a gente refletir sobre o nosso nível de autoaceitação, pois só é possível que a gente atinja um eu idealizado se nossa mente estiver no estado de coerência, e ela só é possível ser atingida se a gente se aceita. E isso não é só uma filosofia de bom senso, mas ela possui uma ciência embasada por trás, e é essa ciência que mostra o quão útil que essa metodologia que a gente está passando é. Perfeito. E a gente percebe que esse ciclo ele é determinado por milhares de fatores que estão nos orbitando a todo momento. E muitas vezes, né, quer dizer, sempre, eles não são visíveis, né? Então, algumas pessoas elas acabam por ficar descrentes que existem realmente processos e estímulos que nós podemos trabalhar para melhorar, para a gente sair de uma situação depressiva, né? Claro que a depressão é uma doença, né? Que existem fatores químicos ali que realmente precisa de um tratamento, dependendo do nível, se estiver muito avançado, mas em um grau de início ou em um grau, né, cotidiano ali, um grau recorrente que todos nós temos pensamentos negativos, né? É normal, a gente às vezes se pega em uma situação que acaba nos controlando, a gente acaba passando por algum desses processos. Então, o interessante é a gente ter a consciência de que a todo momento nós estamos interagindo com essas influências que estão nos influenciando e nós temos a escolha de ser ou não influenciado por ela e saber o que isso está causando em nós, para que assim a gente consiga realmente dosar, né, e perceber, poxa, eu estou pensando muito isso, eu estou agindo muito assim, está acontecendo muito isso em minha vida. Então, realmente, essa é uma metodologia que nos
ensina a como perceber e detectar padrões que estão acontecendo ali em cada nanosegundo da nossa vida. E a gente valorizar cada momento, este momento do agora, que é o único momento que existe, o único momento que a gente tem para estar construindo algo que vai nos impulsionar para sermos pessoas melhores e poder influenciar outras pessoas a serem pessoas melhores e nos conectarmos, nos transformarmos e nos evoluirmos. Muito bom. Como nossa realidade é construída. Então, tudo que nós fazemos é reflexo do nosso conhecimento. A base de nossas ações vem do que nós conhecemos. Então, a manifestação da nossa realidade, nosso comportamento e nosso processo de tomada de decisão se manifesta através da informação disponível. Se a qualidade da informação disponível for baseada em emoções distorcidas, emoções que são tão negativas ao ponto de não conseguir analisar a realidade de forma objetiva, nós acabamos manifestando comportamentos que no futuro nós desejamos que não tivéssemos tomados. Nós acabamos se arrependendo de manifestações de comportamentos quando a tomada da decisão se baseia num conhecimento errôneo, num conhecimento desequilibrado. Então, a fonte da qualidade da nossa vida é baseado na informação que nós temos. Então, nossa capacidade de interpretar a informação é muito importante. E se nós estamos vivendo uma vida com muitos problemas e nós acabamos perdendo a capacidade de perceber as coisas de forma consciente, clara, e acabamos tomando decisões que nós não gostamos. Então, esse slide ele é muito importante porque ele mostra que é a qualidade do nosso conhecimento que cria a qualidade que a gente tem na nossa vida. E como nós mostramos na aula anterior, né, existe uma hierarquia de necessidades básicas, né, até outras necessidades que são menos básicas, vamos dizer assim. E o que o Gabriel acabou de colocar, ele interfere diretamente na nossa capacidade de absorver ou não conhecimento de qualidade, mas também isso está ligado a outros processos, como a nossa própria capacidade de nos blindar, vamos dizer assim, de não sermos vítimas, né? Não sermos acomodados ou preguiçosos, esse tipo de coisa. Porque realmente eu e Gabriel somos um exemplo disso, né? A gente conseguiu, através de informações disponíveis que a gente reuniu, a gente foi reunindo, fomos pesquisando, fomos movidos pelo interesse pelo conhecimento e a vida acabou nos unindo e hoje a gente está aqui, né, impactando a vida de muitas pessoas, né, fazendo um trabalho que a gente conseguiu alcançar, né, pelo nosso amor a esse trabalho, pela nossa dedicação, nossa intensidade, duração e frequência com que a gente cuidou disso, fortaleceu, identificou que era um conhecimento de um potencial grande e a gente foi tomando decisões, aplicando o nosso comportamento e agora estamos manifestando essa realidade, né, já há algum tempo e compartilhando essa realidade com vocês para que vocês também possam manifestar na vida de vocês. Exatamente. Nesse slide, a gente mostra as leis naturais do universo. Nós sabemos que toda causa tem um efeito e todo efeito tem uma causa. O efeito invariavelmente segue uma causa. Nós conhecemos essas frases. Para cada ação existe uma reação igualmente oposta. A lei da atração diz que a energia que nós emitimos é a energia que nós atraímos, que a energia flui para onde a atenção foca. Conforme nós pensamos, sentimos e agimos, assim será. Existe uma lei moral que no passado alguns chamaram de karma,
que é nós colhemos o que plantamos. Às vezes isso pode soar muito clichê, mas esse clichê possui uma verdade eterna embutida em si. Os nossos neurônios, a ciência da neurociência, prova literalmente que colhemos o que plantamos, pois a neuroplasticidade, através do nosso pensamento, é como se nós estivéssemos plantando pensamentos. Toda vez que você pensa algo com uma intenção e intensidade suficiente, você está reprogramando o seu inconsciente para manifestar padrões que têm uma tendência de uma vibração análoga a essa que você está emitindo. Então, essa frase ela é apoiada pela lei da neuroplasticidade e a lei da vibração. Literalmente, nós colhemos o que plantamos. E a regra dourada seria fazer com os outros o que nós faríamos consigo. Se nós colhemos o que plantamos, é lógico seguir essa regra dourada, porque o que nós fazemos com os outros volta para a gente inevitavelmente. Às vezes você pensa que se você roubar alguém, você só vai se dar bem, mas você vai sofrer o remorso disso. E se você continuar manifestando comportamentos parecidos, inevitavelmente você vai quebrar a cara e o mal vai voltar para você. E isso não é só uma lei da atração abstrata ou New Age, mas isso é baseado em neurociência. Literalmente, se você tem um tipo de comportamento, a tendência é que o que você manifesta retorne para você. Então, trazendo aqui mais uma vez um conceito de que existem leis controláveis e leis incontroláveis que estão influenciando a gente e muitas vezes acaba sendo incognoscível, ou seja, a gente não consegue determinar o motivo, né? Então, às vezes a gente entra nesse debate, alguém traz, mas poxa, a vida é injusta, por que uma pessoa nasce numa família que passa fome? Por que que uma pessoa nasce em berço de ouro? E para uns é mais fácil, para outros é mais difícil. Mas entenda, pessoal, que o universo ele se organiza de forma sábia. Então, ele existe essa inteligência que é inegável. Então, a gente realmente precisa compreender como é que funciona esse processo de desenvolvimento na escala individual de cada pessoa. Então, assim, qual é a referência? Né? Nós temos essa referência que a gente compara um extremo com o outro. Mas será que essa pessoa, ela sente a realidade do outro? Né? Ela só tem a própria realidade dela. Então, ela só pode agir a partir daquilo que ela possui, daquelas condições que ela está inserida. E o que a gente mostra é que, na verdade, as condições elas são infinitas se a gente consegue trabalhar dentro dos aspectos controláveis. Porque se a gente fica ali nos aspectos incontroláveis, se vitimizando, buscando o motivo de algo, ou se comparando com outros extremos ou outras formas que existem, a gente realmente não vai sair do lugar. Então, se existe realmente uma desigualdade ali por algum motivo, né, que nós não sabemos, acho que talvez algumas pessoas que têm uma mediunidade mais desenvolvida possa talvez chegar a algum entendimento, né, sobre coisas que não envolvem essa vida. Mas o que a gente precisa nesse momento, no agora que a gente tem, é perceber que ninguém é vítima, né? A gente não tem como culpar o Deus ou culpar o Criador. A gente tem essa vida para dar o melhor de nós, né? E para poder a gente criar e fortalecer relacionamentos de qualidade para que a gente possa, né, melhorar a nós mesmos e não ficar aqui sabotando a nossa própria vida ou buscando atalhos, buscando saídas que não vão nos levar a lugar nenhum no fim das contas. Aqui nesse slide são as expressões, as polaridades das expressões das leis naturais na nossa psique. A polaridade generativa pode tanto ser baseada no amor, na consciência, ou no medo e na inconsciência.
os dois acarretam em consequências. Então, se nós vivemos nossa vida através do amor, aceitando a verdade, aceitando que existe uma lei objetiva que rege nossas emoções, nossos pensamentos, nosso comportamento e, consequentemente, o mundo inteiro e o universo todo, aceitando a verdade, nós temos a capacidade de desenvolver a soberania, a responsabilidade, o autodomínio, o autocontrole e usar isso para o nosso bem, para o nosso benefício e trazer realizações, desenvolvimento, sermos livres. Então, o amor e a consciência levam à aceitação da verdade e, como consequência, a ordem e a harmonia, o bem manifesto. E, em oposto, o medo e a inconsciência levam à ignorância, que é a negação da verdade, a negação daquilo que é, a negação das leis naturais, do mundo como é em si mesmo. Então, isso leva a uma confusão, a uma nesciência, a uma ausência de conhecimento sobre si, sobre os outros, sobre a sociedade, sobre o mundo, sobre o universo. Isso traz um comportamento irresponsável, um comportamento confuso. E essas pessoas que ignoram a verdade, que são confusas, acabam sendo assim porque elas reprimiram a verdade. Elas foram oprimidas por alguém e, por medo, elas se reprimiram e se bloquearam e perpetuaram o sofrimento. E, como consequência, elas fortaleceram o desequilíbrio, o caos e manifestaram o mal na própria vida. Então, é fácil de compreender como emoções, polaridades de emoções geram as qualidades da nossa vida. Então, se você ama a si mesmo, se você aceita quem você é, você tem uma tendência muito maior de ser feliz do que uma pessoa que se odeia e que odeia os outros à volta dele. O importante e a grande responsabilidade sobre ter esse conhecimento é também a gente aceitar com empatia de que cada pessoa está no seu processo de entendimento desses sistemas, né, que existem no nosso psicológico, e a gente poder, com empatia realmente, poder ajudar outras pessoas, não querendo modificá-las ou mudá-las assim de uma hora para outra, porque isso acaba gerando um efeito contrário, né? A gente sabe disso. Mas assim, a gente precisa entender que isso está muito ligado com o que o Gabriel falou. A visão de mundo ali moldada muitas vezes por crenças, por opressões familiares e pelo ambiente à volta de cada pessoa. Então, se você consegue ter essa consciência, consegue perceber isso, é porque você está numa hierarquia um pouco mais acima e você está num papel de ajudar outras pessoas, de acessar vibrações mais amorosas, mais empáticas, né, de compaixão, para que realmente a gente possa auxiliar todos os outros seres que às vezes estão nesses ciclos de ignorância, de nesciência, de falta de entendimento, de falta de consciência. Então é uma responsabilidade muito importante para nós, né, quem está aprendendo essa aula aqui hoje, é um dever, né, como ser humano, quem está em escalas mais acima, ajudar os que estão na escala mais abaixo também se elevarem. Exatamente. Nessa imagem, a gente traz exemplos da polaridade do pensamento que também estão relacionados a esse último slide que a gente mostrou e mostra exemplos de pensamento de abundância e pensamento de escassez. Um acredita que nunca haverá o suficiente e o outro percebe que sempre haverá mais. Então, fazendo aquela equação, né, do pensamento, da emoção, do sentimento. Então, quando a gente traz aqui a verdadeira lei da atração, a gente quer, com isso, falar para você que não basta você ter pensamentos positivos, pensamentos abundantes, que vai tudo acontecer, basta isso. Não, não é isso. A gente está aqui passando esse conhecimento realmente para trazer o pensamento positivo. É importante, é fundamental. Mas também existem outras partes, né? Existe realmente uma hierarquia ali a ser seguida para que você consiga atingir essa coerência. Então, o pensamento é fundamental. Como eu falei antes, um pensamento que você tem no dia pode mudar a sua vida.
certo? Então, lembre-se dessa frase quando você estiver, às vezes, ali passando o tempo com algo desnecessário ou fazendo uma fofoca com alguém, sabe? Pensa que o tempo está passando, pensa que como se hoje fosse o seu último dia aqui, né? Nós não temos tempo a perder, nós temos um potencial enorme, divino, né, dentro de nós. Então a gente precisa realmente utilizar ele em todos os aspectos, né, já que a gente está tendo a oportunidade de ter acesso a esse conhecimento, a gente precisa trazer essa energia, né, para nossa casa, né, para nossa família, para todas as pessoas à nossa volta e firmar todas essas atitudes em um conhecimento científico, que é o que a gente está trazendo aqui hoje. Exatamente. A prática desse conhecimento não é só tentar ensinar esse conhecimento para os outros, mas viver esse conhecimento com seus familiares, com seus amigos, entender que o mais importante da nossa vida são as conexões que a gente faz com os nossos amigos, com a nossa família, e é mais importante a convivência do que o conhecimento em si. Você não tem que colocar o conhecimento disso acima da amizade e do amor que você tem pelos outros. Porque o foco, o principal desse conhecimento é saber manifestar nossas emoções de forma coerente, ou seja, saber manifestar o nosso amor, porque o amor é um dos maiores motivos pelo ser humano existir e é a força que impulsiona o ser humano a atingir níveis mais elevados e evoluir na escala do universo. Perfeito. Portanto, essa equação do pensamento, ela realmente é essencial, é fundamental para que a gente consiga também alinhar essa coerência, né, entre todos os outros aspectos. Pensamento de abundância. E aqui é a lei do menor esforço também, né, que está mais ligado ali realmente ao nosso comportamento. Então, gente, essa lei do menor esforço, ela está ligada à nossa capacidade de agir nem com muito esforço, nem com pouco esforço. Então não é ficar ali naquela preguiça na zona de conforto, ou então também não é ser workaholic ou viciado em trabalho, trabalhar demais e se esforçar demais. Nenhum dos dois é natural. O natural é você ter esforços constantes, pequenos esforços constantes. Então nessa imagem da direita a gente trouxe aqui uma analogia matemática onde a gente coloca um número entre parênteses elevado a uma potência de 365, que é referência dos 365 dias do ano, né? Então, quem não faz nada vai ficar parado. E ficar parado é o contrário da harmonia, da lei da vibração. A lei da vibração requer o movimento, requer que sempre se movimente. Então, abaixo a gente mostra, se você fizer 0,1 por dia, durante 365 dias, você já vai ter muito, você já vai ter conseguido realmente construir bastante coisa. Então, muitas pessoas se justificam, mas eu não consigo ler um livro, né, em um mês. Leia 5 páginas por dia. Em um ano você terá lido mais de 5 livros, sabe? Então, assim, não perca tempo, né, arrumando justificativas, arrumando coisas que irão te auto-sabotar realmente, né? Utilize sua mente, utilize o seu corpo para sustentarem, né, um ambiente de homeostase, um ambiente harmônico, né, para que você consiga se impulsionar e impulsionar todos à sua volta. Esse slide ele ajuda a gente a fortalecer o exemplo de que a lei da atração requer ação. Então, se nós não fizermos nada, nós não vamos conseguir sair do lugar. E se nós fizermos pouco todo dia, chega um momento que você já ultrapassou aquilo que você queria. Muitas vezes você já obtém além da sua expectativa. Então, o pequeno esforço consistente já é o mínimo para a gente sair do lugar e desenvolver algo além do que nada, né? Então, um lembrete mental aí para vocês. Tudo que você quiser, basta você dedicar constantemente pequenos esforços diários, você vai conseguir se desenvolver naquilo ali. Então,
aparentemente, quando você não enxerga essa habilidade em você ou esses resultados acontecendo, você acha que é algo impossível. Então, por isso que dizem que nós somos o nosso principal inimigo, nós somos quem nos sabota, quem nos autobloqueia, quem cria o impossível para nós mesmos, somos nós mesmos. Então, se a gente inicia ali, né, com toda a dificuldade, se a gente continua, se a gente persiste, a gente rapidamente a gente vai se surpreender com os nossos resultados e rapidinho a gente vai estar conseguindo crescer e se expressar de maneira maravilhosa. Isso é um exemplo de como a lei da atração requer a manifestação das nossas ações e não só desejarmos. Então, através da ação, através das sequências de ações, nós conseguimos atingir os objetivos que almejamos. Perfeito. E aqui a gente traz o conceito de epigenética, né, que é um ramo da ciência que utiliza também do conceito de genética, né, da fisiologia, do DNA, né, e como a epigenética, ela literalmente significa acima da genética. Então, como a gente pode ver nessa imagem, né, bem lúdica, a gente traz alguns fatores externos e internos que eles podem influenciar tanto positivamente quanto negativamente em nossas vidas. Então, a gente consegue, através da epigenética, a gente consegue mapear quais são os fatores que estão alterando os nossos genes, né? Alterando os nossos fenótipos, para que as nossas células recebam comandos de ligar ou desligar. Então, dependendo de qual é o estímulo, se ele é positivo ou negativo, nós estamos sofrendo diretamente influência nas nossas células e no nosso DNA. Né? Então, realmente é muito importante a gente estar atento para todos esses fatores, né, que influenciam. Então, não adianta se a gente tem algum que não nos favorece tanto, e tem outro que nos favorece mais. Vamos focar em equilibrar isso, saber neutralizar as coisas que a gente não pode mudar e focar naquelas que a gente sabe que a gente pode melhorar, certo? Para que a gente realmente alcance o equilíbrio e que a gente tenha uma máxima expressão de saúde, né? Tanto fisiológica quanto mental. A ciência da epigenética, ela anda lado a lado a ciência da neuroplasticidade e a ciência da vibração, pois ela explica como os nossos hábitos alteram nossas tendências mentais, emocionais, comportamentais e o nosso estado fisiológico, nosso estado físico. Então, a frequência, intensidade, duração, volume e qualidade de qualquer hábito nosso altera o nosso fenótipo, que é a nossa expressão externa. Então, entendendo os conceitos da epigenética, nós conseguimos compreender como os nossos hábitos alteram literalmente nossa expressão fenotípica. Então, nós temos a capacidade de nos programar. Nós não somos vítimas do nosso DNA. Muitas pessoas culpam o DNA dizendo que eu tenho uma herança genética, eu sou assim, porque eu tenho DNA assim e não tem como mudar. Mas a epigenética ela demonstra que, na verdade, nós temos poder de alterar nossa expressão fenotípica. Então, ela, assim como a neuroplasticidade, coloca a responsabilidade na nossa mão, demonstrando que nós temos um livre-arbítrio que tem poder de influência sobre nós mesmos. Nós temos sim poder de influência sobre nós e nós não podemos abdicar desse poder, porque quando nós abdicamos desse poder, a gente entrega a única coisa que a gente tem, que é o poder de influenciar a nossa vida. Dentro dos aspectos controláveis que a gente pode estar ali trabalhando para melhorar, né, a nossa expressão genética, existe um fator limitante no ser humano que ele é muito imediatista, então ele não consegue realmente enxergar essa mudança além, né? Ou ele está sempre buscando justificativa para poder fazer algo que vai lhe dar um prazer momentâneo. E isso realmente é
câncer, né? É o que vai levar a gente para o futuro a se arrepender dos nossos hábitos passados. Então ninguém quer isso, gente. Ninguém quer chegar no momento da morte e se arrepender pelo que fez em vida. Então nós estamos nesse momento agora fazendo micro escolhas. A cada gesto, a cada pensamento, a cada palavra expressada, a gente está tomando uma decisão que está modificando a nossa expressão genética. Então pense assim, pense que você não precisa ser radical ao ponto de ter que ficar neurótico com essas coisas, mas realmente você precisa perceber que deve existir um equilíbrio, né, um senso de equilíbrio ali, onde você realmente possa manifestar saúde, manifestar escolhas que vão potencializar para que a lei da atração funcione para você. Exatamente. Aqui nós temos um exemplo de diapasões, né? Isso aqui é só uma ilustração, né? Eu espero que vocês saibam que o diapasão é uma estrutura do metal que possui uma estrutura assim. Sim, só explicando um pouquinho, é uma estrutura em formato de forquilha, né? E foi desenvolvida inicialmente para afinar instrumentos musicais, né? Porque cada um, dependendo da estrutura do tamanho, ele vibra em uma frequência sonora determinada. E aí construíram-se esses objetos para utilizar na afinação de instrumentos e passou também a ser utilizado muito em sessões terapêuticas de som. Sim, exatamente. E o diapasão, se você bate nele, ele emite uma frequência e se tiver um outro diapasão do mesmo tamanho, com a mesma ressonância, ele vai vibrar. Então, nesse exemplo aqui, o único que vibraria seria o azul. E existem vídeos na internet, se vocês procurarem, ressonância com diapasão. Você vê exemplos de pessoas que tocam o diapasão com metal e um outro que está à distância começa a vibrar também. Então é interessante a gente perceber como esse princípio da ressonância é real, é um princípio físico que pode ser percebido através dos nossos sentidos e não é só uma abstração que não pode ser colocada em prática, mas é um fenômeno perceptível. Então, a lei da atração aplicada no ser humano é o princípio da ressonância, né? A gente, como o Gabriel falou, o exemplo do diapasão é muito conveniente. E assim como se você pegar uma guitarra e tocar uma corda, se tiver uma outra guitarra no mesmo ambiente, no mesmo quarto, parada, né, sem ninguém tocar, a mesma corda que foi tocada nessa primeira guitarra, ela vai vibrar na outra guitarra porque ela tem uma configuração similar, ou seja, ela tem uma ressonância, ela tem uma estrutura, uma frequência ressonante com a da emissão. Então, por que que a lei da atração é o princípio da ressonância aplicada no ser humano? Porque quando as pessoas têm uma frequência parecida com aquilo que elas desejam alcançar, elas conseguem amplificar essa frequência e atrair realmente para a vida delas. Quando essa frequência é incoerente, quando você pensa que quer algo, mas na verdade suas ações não condizem com isso, vai haver uma dissonância ali e vai haver realmente uma predominância de uma frequência que você não deseja, ou vai haver uma diminuição da frequência ali da qual você também deseja. Então, lembre do slide da escala Hawkins e lembre as escalas de frequência que cada emoção tem. A tendência é que nós atraímos as emoções que nós estamos manifestando. Então, se você está com medo o tempo inteiro, desconfiado, e tudo que você procura na internet são coisas associadas a medo, e você vai atrair outras pessoas com medo na sua vida, e você vai ter amizades de pessoas que têm medo. Então, nós atraímos aquilo que vibramos, e o exemplo do diapasão é muito claro, e não só o diapasão, mas os seres humanos e os átomos e as galáxias, toda a matéria que existe obedece esse princípio da ressonância. Então, entender esse princípio da ressonância é muito conveniente para a gente entender
o processo do aprendizado, desenvolvimento e do que nós chamamos de lei da atração. Inclusive, no início da nossa aula, eu comentei de que eu e Gabriel somos exemplos vivos, né, da lei da atração, e é porque realmente o nosso trabalho ele nos uniu, a internet, através da expressão do nosso trabalho, da nossa vibração constante ali, nós fomos atraídos para fazer esse trabalho junto. Então, se eu não me dedicasse, se eu não começasse a buscar esse conhecimento, a buscar essa vibração de passar esse conhecimento, e se o Gabriel também não fizesse isso, nós não nos teríamos unido, nós não estaríamos aqui. Então, esse é apenas um exemplo que já foi concretizado, está sendo concretizado, mas já é visível isso, porque quando nós não vemos a coisa concreta, a gente duvida de que aquilo possa acontecer. Mas saibam que para a vida de vocês, que nós estamos o tempo todo atraindo ou repelindo alguma causa, certo? Então, esteja atento a todo momento. Nós estamos sempre manifestando a energia e existe sempre um feedback ali que está reorganizando o que vai vir para nós e o que não vai vir. Então, uma escolha vai mudar ali com o que você vai se conectar, né? Se vai ser algo alinhado com o que você deseja ou não. Exatamente. Aqui nesse slide a gente mostra a apresentação do TEDx do Robert Waldinger sobre uma pesquisa da Harvard, que é um estudo sobre a felicidade, né? O nome desse vídeo é The Good Life, e é um estudo que durou mais de 70 anos e ele demonstra que o que mais o ser humano dá valor na vida dele, o que é mais importante de forma geral para o ser humano ser feliz, são os relacionamentos. E muitas das vezes na nossa vida a gente coloca em segundo lugar o relacionamento, a gente se foca no trabalho e em diversas outras coisas, e a gente acaba virando um velho no final da nossa vida, arrependido e desejando ter interagido mais, porque o que mais tinha importância na vida era o relacionamento. Então, esse vídeo aqui, que é uma pesquisa feita com milhares de americanos, provou de uma forma muito clara como o relacionamento é literalmente o maior foco da felicidade do ser humano. E sem os relacionamentos não tem como o ser humano prosperar ou ser feliz. Com isso, a gente percebe que realmente algo que muitas vezes fica em segundo plano quando a gente pensa nos nossos objetivos pessoais, a gente se fecha, a gente começa a pensar em algumas questões materiais e alguns objetivos de realizações pessoais também. Mas, gente, esse estudo de Harvard mostrou que realmente centenas de pessoas que foram estudadas durante mais de 70 anos e acompanhadas diariamente para entender quais foram as motivações, quais foram os resultados e entender quais deles, no final da vida, se sentiam mais felizes e o motivo disso. E toda a pesquisa indicou claramente que, para todas as pessoas, o relacionamento com com a sua família, com seus amigos, relacionamentos de qualidade são os fatores mais importantes para determinar a nossa felicidade passando por essa vida. Então, realmente, não ignorem, não deixem para segundo plano. Se você tem muito trabalho a fazer, se você está muito focado em alguma coisa, tire um minutinho e liga para aquela pessoa que te apoiou, né? Apoie aquela pessoa, sempre se preocupe com os pensamentos, com os sentimentos dos outros, né? Nunca chegue de forma prepotente, como se já soubesse, julgando por o que uma pessoa está passando, né? Então, a gente precisa realmente começar a adotar e colocar em prática esses conceitos básicos, que muitas vezes é confundido com bom senso, mas, na verdade, existe toda uma ciência por trás do autoaprimoramento, do autodesenvolvimento, onde reside para aquelas pessoas que focam e levam isso a sério, reside realmente um potencial infinito e ilimitado, onde a gente pode expressar e fazer coisas incríveis e ser lembrados por isso e tornar a vida de pessoas mais felizes, mais fáceis.
e a gente tem todo esse potencial dentro de nós. Se vocês estão aqui e ficaram aqui até agora nessa aula, é porque vocês são pessoas que estão nessa frequência, nessa busca, e eu tenho certeza que vocês vão conseguir extrair algo bom dessa aula. A gente espera que, conforme vocês estejam vivendo a vida de vocês, que prestes a entrar em um conflito, você lembrar do que você aprendeu aqui e evitar de entrar em frequências que são dissonantes e que só abaixam nossa vibração por causas desnecessárias. Então, quando a gente integra esse conhecimento para a prática do nosso dia a dia, a gente desenvolve nossa consciência e evita os conflitos, a gente desenvolve mais coerência entre os nossos pensamentos, emoções e comportamentos e, como consequência, tornamos nossa mente mais unificada com nós mesmos, com as pessoas que amamos e com o mundo, e diminuindo a polarização e o conflito que existe no mundo, porque hoje em dia a gente vê que existe muita desunião, muito conflito desnecessário, muitas pessoas emanam energias horríveis para os outros, brigam na internet por causas desnecessárias, tornam o dia do outro pior através de insultos, e tudo isso é desnecessário e só existe na vibração de pessoas sofríveis. Então, vamos evitar o conflito no mundo e vamos nos unir, nos tornando mais conscientes e lembrando dessa ciência que agrega tanto valor para a nossa vida, para os nossos pensamentos, para nossas emoções, para o nosso comportamento e, como consequência, para o nosso destino e o destino da sociedade e do mundo. Perfeito. Então vamos incorporar esses conceitos na nossa visão de mundo e levar para que outras pessoas também consigam aplicar isso na vida, né? E obter os resultados que vêm a partir disso. Então, a nossa aula hoje foi um pouquinho mais extensa, passou um pouquinho, né, do que a gente normalmente costuma praticar, mas a gente gosta sempre de responder as perguntas, teve bastante interação, nós agradecemos a todas as mensagens aí, né? Quem puder aí já deixa o like, se inscreve no nosso canal, que vem muita coisa boa por aí, tem muita novidade, muitas surpresas. E agora a gente vai responder algumas perguntas aqui do pessoal. Se você conhece alguém que pode se beneficiar com esse vídeo que você vê, compartilha com seus amigos, com a sua família, e eu acredito que esse nosso trabalho tem um grande potencial de esclarecer essas pessoas. Isso aí. Então, primeira pergunta: qual a relação de frequência e som? Tive uma experiência com um mentor que me disse que tudo no universo se organiza em frequência e toda frequência produz formas sonoras. Ele me fez ouvir a música da célula do vento e do espaço. Foi uma pergunta. Então, nós ensinamos as manifestações da lei da vibração na matéria, né? E aqui, nessa apresentação de hoje, a gente demonstrou a lei da vibração na psicologia, nos pensamentos, nas emoções, nos comportamentos. Só que, se vocês acompanharem o nosso trabalho no nosso site, os nossos outros vídeos, vocês vão ver que a gente já demonstrou a relação da vibração do som com a frequência, com o fenômeno da frequência. Cada som possui uma frequência e um ritmo específico, e essa frequência produz um padrão geométrico que pode ser visualizado. Existe uma ciência chamada simática, que é a ciência do som visível ou da geometria do som. Se você pega um padrão de frequência em hertz e vibra num recipiente com água, por exemplo, você consegue criar diversos padrões geométricos. E de acordo com a frequência e a ressonância da frequência com o meio que ele está inserido, ele cria padrões geométricos específicos. A gente pode criar padrões poligonais que existem em flores, que existem no nosso DNA, que existem nas órbitas dos planetas. Então, a relação do som com a frequência explica a geometria. A geometria é um fenômeno que é manifestado através da frequência do som. Então, todo som possui uma frequência e toda frequência possui um padrão geométrico.
E essa pergunta ela se relaciona com a segunda pergunta aqui. Tudo é música, audíveis e inaudíveis? Então, isso que Gabriel falou, né? A gente realmente tudo está em vibração e tudo que está em vibração, né, está em movimento. Então, todo movimento produz um som. Então, se você quiser entender um pouco melhor, nós estamos produzindo um som interno que inaudível, né? Cada órgão tem um som, cada pensamento tem um som, né? O movimento de um planeta orbitando então o Sol produz um som e a gente, através da simática e da geometria, a gente consegue converter essa frequência em uma forma geométrica e a partir daí a gente consegue entender como todo o universo está seguindo as mesmas leis e por isso a gente consegue estender esse conhecimento para em todas as escalas e é por isso que a gente está fazendo essa aula aqui hoje sobre um conceito aplicado no microcosmo, né, na mente do ser humano. Próxima pergunta. Os sons binaurais nos ajudam na plasticidade cerebral? Então, os sons binaurais, eles nos auxiliam realmente para indução de alguns estados cerebrais, né, que envolvem aquelas 5 faixas de espectro na quais a gente colocou naquele slide. Então, ele é realmente uma tecnologia que é muito boa, muito praticada e tem tido muito resultado. Dependendo da frequência, é possível derrubar uma muralha, como foi a queda das muralhas de Jericó? Sim. Tudo possui uma frequência ressonante. Se você emitir uma frequência igual a essa outra, você pode destruir essa outra frequência. Existem exemplos de como pontes já foram demolidas através de frequência ressonante. Sim, esse exemplo da ponte é interessante, porque uma ponte foi destruída porque existia uma frequência bem pequenininha, mas essa frequência era ressonante com a frequência da ponte e por isso a ponte desabou por inteiro por causa de um fator bem pequeno. Também essa pergunta me fez lembrar de um conceito de que as frequências ressonantes são usadas para curar o câncer e para matar vírus também. As frequências ressonantes são usadas não somente para destruir objetos gigantescos como pontes e outras coisas, mas também seres microscópicos como vírus e células cancerígenas. E existem estudos sobre isso que literalmente curas para o câncer através de frequências. Sabe? Existe uma infinidade de tecnologias e possibilidades a partir da ciência da frequência, como, por exemplo, uma levitação ultrassônica. E a gente consegue ver que tem como você levitar pedaços enormes de rochas e pedras a partir do som. Tem como você fazer um corte perfeito em uma pedra através da emissão de uma frequência. Então, tipo, existem tecnologias que vão alavancar a ciência de todas as áreas, na arquitetura, na medicina, em todas as áreas realmente. Então, o estudo da frequência ele tem possibilidades infinitas. Próxima pergunta, vocês conhecem ou sabem se existe um outro estudo que continuou essa pesquisa do Dr. David Hawkins? Eu não conheço um estudo que não seja do David Hawkins sobre isso. Eu sei que muitas pessoas já usaram o trabalho dele, mas eu nunca estudei nenhuma outra pesquisa sobre isso. Então eu não tenho essa resposta. Então, esse método da cinesiologia que o Hawkins utilizou, né, estímulos musculares ali para conseguir mapear aquelas emoções, realmente a gente não tem referências de outras pessoas utilizando os mesmos métodos, mas a gente vê diversas referências e no assunto, né, especialistas no assunto, utilizar essa mesma escala que o Dr. Hawkins conseguiu desenvolver. Então a gente consegue atestar realmente como é útil e a sua importância em passar aqui também. Próxima pergunta. Existe alguma forma de medir a nossa faixa de vibração? A gente mostrou algumas formas, né? Por exemplo, a do próprio David Hawkins é uma forma da gente conseguir medir, mas através de alguns aparelhos a gente consegue medir a nossa frequência cardíaca e isso já é
uma forma de você medir sua frequência, mas para você realmente medir aquela assinatura vibracional que eu falei, que a gente comentou que é a junção de todas as frequências ali que estão orbitando, né, a sua expressão, realmente ainda não existe, né, nenhum mecanismo assim que vá determinar. Seria necessário a ciência eletromagnética, seria necessário usar o magnetismo para você poder medir a frequência do corpo inteiro. Se usa o eletrocefalograma para poder medir as nossas frequências cerebrais, e se usa o magnetismo também para poder medir o campo magnético em volta do nosso coração. Então, com certeza, através da ciência do eletromagnetismo, é possível você mensurar a frequência do corpo todo. O que a gente sabe é que quanto mais incoerência estão todas as suas áreas aí, os seus pensamentos, emoções, comportamentos, em maior coerência vai estar também as suas células, né, os seus órgãos, né, o seu organismo, o seu ciclo vai estar em maior harmonia, o seu metabolismo e por aí vai. Qual a natureza da vibração? Como ocorre no corpo? Através do sistema nervoso? O nosso DNA, ele se baseia em frequências eletromagnéticas. Se o DNA é baseado em frequências eletromagnéticas, isso quer dizer que todas as células do nosso corpo expressam vibrações eletromagnéticas, ou seja, todas as células do nosso corpo estão vibrando o tempo inteiro, elas estão se movendo em ritmos específicos. Então, não existe nenhuma área do nosso corpo que não está vibrando. O nosso coração está pulsando, nós estamos respirando e todas as células do nosso corpo, como consequência, estão vibrando por causa disso. Então, a vibração vem de todas as áreas do nosso corpo. A vibração é um reflexo da vida. Então, a vibração não vem só do coração, vem de cada átomo do nosso corpo. Então, todos os nossos átomos estão vibrando em ciclos específicos. O nosso DNA é eletromagnético e também vibra. Então, não existe nenhuma parte da gente que não está vibrando nesse momento. Perfeito. Se tudo é feito de espaço, né? E o espaço é 99,9999 energia, e energia é vibração, então tudo que está sendo manifestado está exibindo, né, uma vibração, e todo esse conjunto, né, molda a nossa expressão, né, que vem de, por exemplo, o cérebro e o coração, eles são formas ali de captar essas vibrações e expandi-las, né? Então, a gente tem os nossos próprios mecanismos de vibração também, que compõem o nosso corpo humano, além dos que nos influenciam, né? É o livre-arbítrio, né? Então, como tudo é energia, o nosso pensamento e sentimento vai para o universo e teremos de retorno exatamente a mesma vibração? A lei da vibração ela se expressa no ser humano através dos pensamentos, das emoções e do comportamento. Então, A coerência, né? nós iremos manifestar comportamentos análogos aos pensamentos que nós temos, e a qualidade do comportamento vai gerar uma qualidade de experiência. Então, é necessário que nós começamos a agir, e se a gente não agir, o universo não dá nada de volta para você, tá entendendo? É necessário agir para você entrar numa frequência na qual algo será realizado. Então, o universo te dá coisas através das suas ações, sabe? Então, se você estiver vibrando o suficiente para se comportar de tal maneira, aí o universo vai te dar algo. Mas se você vibrar e não o suficiente para se comportar, então nada vai acontecer. Para finalizar, vamos responder a última pergunta, porque já estendemos bastante o tempo, senão fica muito cansativo para vocês. A última pergunta aqui para vocês: qual a melhor ferramenta para esse alinhamento, a coerência harmônica? Então, a gente demonstrou aqui algumas ferramentas, né, que a gente pode
trazer para a nossa consciência, a gente consegue perceber, detectar padrões que estão ocorrendo em nossas vidas, em nossa mente, estar mais atentos para que a gente possa compatibilizar, né, os nossos pensamentos, nossas emoções, nosso comportamento. A gente frisa nessa trindade aqui de pensamento, comportamento e emoção, porque eles são basicamente as três expressões ali primordiais que podem estar alinhadas ou não, né? O ideal é que estejam alinhadas para que aí a lei da atração funcione da forma que a gente gostaria. Além das metodologias que a gente passou hoje, nós temos toda uma metodologia baseada na lei da atração. E se vocês continuarem acompanhando o nosso trabalho, vocês vão ter acesso a essa metodologia que é bem mais completa do que essa que a gente passou hoje e é 100% baseada na lei da vibração. Sim, a gente está produzindo um material muito interessante, cheio de ferramentas e metodologias mesmo para vocês coloquem em prática na vida de vocês. Então, por hoje é isso, né? A gente quer agradecer imensamente aqui a cada um que ficou até o final, que assistiu essa aula até o fim. Esperamos que vocês tenham aproveitado e que vocês lembrem desses conceitos que a gente trabalhou aqui e que isso possa modificar positivamente, né, na rotina, nos hábitos de vocês, né, que vocês lembrem de alguns gatilhos que a gente mencionou aqui, que isso desencadeie, né, reações positivas que irão atrair o que vocês desejam para a vida de vocês. Então é isso, gente. Espero que essa apresentação tenha impactado a consciência de vocês de forma positiva e que vocês levem isso para o coração de vocês e que isso realmente tem o potencial de transformar a consciência, as emoções e seus comportamentos. É isso, galera. Muito obrigado, boa noite e até a próxima. Até, gente.